À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao Meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras na Marcoense FM, todas as semanas com um tema novo. Neste Meu Marco para esta quinta-feira vamos dar espaço ao atendimento e apoio a vítimas de violência doméstica e também falar sobre a equipa para a igualdade na vida local. Como convidados no Meu Marco de hoje, a Sra. Presidente Doutora Cristina Vieira, também o Sr. Dr. Joaquim Santos, chefe de Divisão dos Assuntos Sociais e de Desenvolvimento Económico. Pelouros de Cidadania, Igualdade e de Ação Social, este espaço de atendimento e apoio a vítimas de violência doméstica e também à equipa para a igualdade de vida local, é aquilo que vamos ficar a conhecer no Meu Marco de hoje. O município do Marco de Canaveses tem vindo desde 2017 a promover ações no domínio da cidadania, da defesa da igualdade de género e do combate à violência doméstica através de medidas inseridas no Pelouro da Cidadania e Igualdade. No Pelouro da Ação Social e no âmbito das suas atribuições e competências, o município, com base num plano político e estratégico, apoia as pessoas, as famílias e os grupos sociais desfavorecidos, com o objetivo de promover a inserção social, escolar e profissional e a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Falamos hoje de uma nova resposta social anunciada recentemente, que vai estar ao serviço da população marcoense e que vem no seguimento da assinatura do protocolo para a territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica entre o município e a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade e a Comunidade Intermunicipal do Tâmega Sousa. Sra. Presidente, muito bom dia. Bom dia, Dr. Joaquim Santos. Começava por perguntar à Sra. Presidente que nova resposta social é esta que vai funcionar? Bem, antes de mais, bom dia a todos os marcoenses que me estão a ouvir através da Rádio Marcoense e agradecer novamente ao Raul Filipe e à Rádio Marcoense esta oportunidade que nos dão de podermos vir aqui falar sobre alguns assuntos que também achamos que são muito importantes para a comunidade marcoense. Esta questão da violência doméstica não poderia ser, de facto, um assunto tão importante se esta semana nós não tivéssemos, de facto, sido inundados com notícias sobre mortes de mulheres vítimas de violência doméstica e sobre também instituições que apoiam as mulheres vítimas de violência doméstica e também os homens, mas que têm sido capa de jornal nestes últimos dias e que têm vindo a público e que demonstram também, por parte da sociedade civil e de todos aqueles que têm responsabilidades nesta área, muita preocupação. Por isso é que o município de Marcanaveses, como disse muito bem, desde 2017 está a trabalhar em algumas medidas, nomeadamente também para as vítimas de violência doméstica. Vamos ter aqui um local para atendimento a estas vítimas. Dizer que este local vai ser no centro da cidade, mais concretamente no Espaço Fórum 21, é um espaço central de fácil acesso para todos aqueles que também vão recorrer ou vão procurar este serviço. Este gabinete trata-se de um espaço físico que vai prestar informação, sobretudo acompanhar as pessoas e que vão chegar ali e que vão necessitar também de alguma orientação e de alguma informação, e vamos ter sobretudo o atendimento e apoio às vítimas de violência doméstica. É este o objetivo deste novo espaço. Esta nova funcionalidade surge, como já disse muito bem, na sequência da assinatura de um protocolo para a territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Este é um protocolo entre o Marco de Canaveses, o município, a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e a Comunidade Intermunicipal do Tâmega Sousa, e visa sobretudo assegurar uma resposta técnica de atendimento especializado, porque vai ser um corpo técnico de 4 colaboradoras técnicas superiores na área da psicologia e do serviço social que vão estar a fazer este atendimento e que são, logicamente, áreas ou domínios mais sensíveis da intervenção social e que também é considerada uma área prioritária e que foi identificada também pelo Conselho Municipal de Segurança de Marcanaveses. No Conselho Municipal de Segurança, como sabem, estão também, ou fazem parte desse Conselho Municipal de Segurança, algumas entidades com responsabilidades na matéria, desde logo as entidades e as forças de segurança, a segurança social, as instituições, que no fundo acabam por lidar direta ou indiretamente com as questões de segurança do município. E uma das lacunas que já tinha sido identificada por este Conselho Municipal de Segurança era o apoio primário às vítimas de violência doméstica no Conselho, e foi isso também que nos determinou a termos ou a conseguirmos uma resposta social para estas pessoas. O que é que pretendemos com esta nova resposta? Sobretudo um trabalho em rede, porque, como eu tenho
dito, o município sozinho não é capaz de fazer um trabalho exemplar e de resposta concreta a todas as necessidades. É preciso que os nossos parceiros estejam também motivados e que estejam disponíveis para trabalhar em rede, e por isso em rede vamos conseguir certamente garantir as condições necessárias para um apoio rápido e eficaz, assim como prestar informação e também realizarmos, que é uma das coisas que queremos fazer junto da comunidade, ações de sensibilização junto da comunidade, para que também possamos todos estar mais sensibilizados para esta matéria. Esta questão da violência doméstica não é uma resposta apenas das autarquias, das entidades. É, sobretudo, e tem que ser também uma resposta da própria comunidade, que tem que estar atenta. Como ainda há pouco tempo ouvíamos nas notícias, é comum, depois de acontecer uma morte, as pessoas dizerem que, de facto, tinham estranhado alguma coisa ou que tinham ouvido alguma coisa, mas esta falta de sensibilidade, muitas vezes, da comunidade para perceber e entender e até denunciar estes sinais, que à partida até podem não ser sinais muito preocupantes, mas que já demonstram, de facto, que existe ali algum problema entre o casal ou na família. E por isso é muito importante que existam ações de sensibilização junto da comunidade, não só sobre a violência doméstica, mas também, por exemplo, sobre a violência no namoro, que eu acho que já tivemos a oportunidade de falar aqui também num programa e que é muito importante, e sobre a igualdade de género. Estas ações de sensibilização vão ser levadas a cabo pela Câmara Municipal, com os nossos parceiros ao longo do Conselho, para que todos então possamos prestar também este apoio em rede, como eu dizia. Esta estrutura tem como objetivo melhorar a resposta de prevenção, de proteção e de combate à violência contra as mulheres e contra a violência doméstica, e também eliminarmos alguns estereótipos e o combate à discriminação, que estão também inseridos num programa nacional que se chama Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que está a ser levada a cabo entre 2018 e 2030 e que se chama Portugal Mais Igual. Por isso, o que nós também pretendemos é enquadrar as nossas respostas naquilo que são as políticas nacionais e que são as preocupações do Governo e da sociedade civil, e aqui no Marco de Canaveses esta também era uma preocupação assinalada pelo Conselho Municipal de Segurança, mas sobretudo também assinalada por aqueles que respondem e que estão na linha da frente com estas mulheres vítimas de violência doméstica e que todos nós sabíamos que tinham aqui também alguma falta de resposta. Dizer também que esta é uma resposta que depois vai ser, acaba por ser também complementar a uma outra resposta que a Câmara Municipal já aqui falou nela há algum tempo atrás, quando falámos na estratégia da habitação social, em que nós, município, temos algumas escolas ao longo do Conselho e que uma dessas escolas, aliás, já alteramos o nosso regulamento da habitação social, exatamente para servir como resposta temporária a mulheres vítimas de violência doméstica e que por algum motivo possam querer sair de casa e que tenham que procurar um alojamento provisório num curto espaço de tempo, e que essa casa vai ficar disponível para isso também. Por isso também é importante, porque depois as instituições e este grupo de trabalho, estas técnicas que vão ficar a trabalhar nesta área de apoio às vítimas de violência doméstica, também podem contar com essa resposta social. Sr. Presidente, falou aí de facto na comunidade, da importância da comunidade, e o Marco hoje também tem muita habitação em altura e que às vezes nesses prédios os vizinhos se apercebem às vezes do mau entendimento, uma vez ou outra, nem por isso, mas há alturas em que apelam à GNR, mas nunca sabem de se arrepender de fazer, precisamente por aquilo que a Sra. Presidente dizia, porque estranhavam, mas é mais importante estranhar pela sobrevivência do que depois pela morte. Sim, há uma coisa que nós hoje não podemos, de facto, reagir ou agir perante a violência doméstica da mesma forma que os nossos bisavós e avós e até alguns dos nossos pais mais velhos reagiam. Aquele estereótipo de que entre marido e mulher não se mete a colher não é verdade. Hoje nós temos a obrigação moral de meter a colher, porque a violência doméstica é crime e por isso todos nós, a sociedade civil, tem a obrigação de denunciar e ajudar as vítimas de violência doméstica, porque elas são vítimas, muitas das vezes, do agressor e não conseguem sozinhas ver-se livre destas situações. E por isso a violência doméstica é um problema social, diz respeito a todos. Não é por acaso que este ano o Papa, em maio deste ano, fez também uma oração e dirigiu o seu pensamento às famílias fechadas, falou na violência doméstica, relembrou a vulnerabilidade de algumas mulheres durante a quarentena, porque o número de casos de violência doméstica aumentou cerca de 60% durante o confinamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. A própria Organização Mundial de Saúde manifestou uma grande preocupação, não só em Portugal, mas em todos os países, como a Bélgica, a Bulgária, a França, a Irlanda, a Espanha, o Reino Unido, em que aumentaram de facto muito, mas muito mesmo, os casos de violência interpessoal entre parceiros íntimos e até contra crianças também, que acaba por ser a violência doméstica, muitas das vezes não é só sobre as mulheres. Há uma violência emocional, há uma violência social, há uma violência física e muitas das vezes as crianças são também usadas na violência doméstica e acabam por ser também elas vítimas de tudo isso. A ONU já tinha demonstrado uma grande preocupação com o fenómeno da violência doméstica e a 29 de abril deste ano, um estudo do Fundo de População revelou que
tinham sido registadas quase 31 milhões de casos adicionais de violência de género. E por isso é que também, no seguimento dessa notícia, o Papa Francisco alertou em maio e rezou também pelas famílias para que continuem em paz, com criatividade e paciência. Mas isto, de facto, é uma caminhada que todos nós temos que fazer. Não basta o Papa lembrar-se das famílias, ainda bem que se lembrou e que também chamou a atenção da comunidade internacional, mas todos nós temos responsabilidades e, como dizia muito bem, quando estamos a residir num prédio ou quando temos um vizinho ao lado em que constantemente nos percebemos que as situações de violência estão a ocorrer, e não estou a falar em violência física, porque muitas das vezes a violência verbal, psicológica, é muito mais grave e traz até muito mais problemas do ponto de vista emocional para as vítimas do que propriamente a violência física. Os mais velhos às vezes costumam dizer isso, que às vezes é melhor levar uma bofetada do que ouvir certas coisas. E de facto essa violência existe e nós não podemos fazer de conta que ela não existe, e não podemos fazer de conta que não ouvimos a vizinha a gritar e a pedir ajuda e as crianças a chorar. Não podemos fazer de conta, é a nossa responsabilidade, é um dever moral e cívico também que todos nós temos, e por isso, além de sensíveis, que isso a Câmara Municipal vai fazer com os parceiros também, tentar sensibilizar a comunidade marcoense para esta questão, é possível e tenho a certeza de que vão surtir resultados, mas o que é necessário neste momento é que toda a gente esteja mais atenta, porque também a pandemia, como eu dizia, acabou por aumentar estes casos de violência doméstica, e por isso a responsabilidade é de todos nós. É um apelo que eu faço a quem me está a ouvir lá em casa, que não se descuidem, que não relativizem, porque às vezes a gente diz esta questão de dizer, é entre eles, não me quero meter. Eu acho que nenhum de nós gostaria de ficar com o peso na consciência por perceber que algum dos nossos vizinhos ou conhecidos morreu vítima de violência doméstica e que nós não fomos capazes de fazer o mínimo, que é alertar as autoridades, que é ir falar com a pessoa e dizer que estamos disponíveis para prestar apoio, entrar em contacto com as instituições. Muitas das vezes não é só a Câmara Municipal, as próprias instituições particulares de solidariedade social ao longo do Conselho, que trabalham com técnicos nesta área social, estão também sensíveis, eles têm informação e podem encaminhar estas situações e podem dar um apoio. Por isso, o pior que nós podemos fazer é ficarmos calados e quietos. Isso é que não. Cada um de nós tem essa responsabilidade de fazer um bocadinho para a sociedade. Muito bem. Eu vou voltar já à conversa novamente com a Sra. Presidente. Entretanto, o Dr. Joaquim Santos também, como chefe da Divisão dos Assuntos Sociais e do Desenvolvimento Económico do município do Marco de Canaveses. Doutor, quando está previsto o início para esta resposta? Bom dia a todos quantos nos ouvem. Dar conta que esta resposta que hoje aqui falamos é talvez a resposta de atendimento social das mais importantes que vai passar a existir no Marco de Canaveses. Mas também é daquelas respostas sociais, de respostas de atendimento social que exigem, de facto, uma sensibilidade e uma preparação técnica maior. E, como a Sra. Presidente acabou de partilhar, a resposta de atendimento contará com uma equipa técnica de 4 pessoas que vão fazer, a partir de 1 de setembro, não obstante terem já um currículo muito relevante no que diz respeito à intervenção com vítimas e com públicos-alvo vulneráveis, vão fazer um programa de capacitação e de formação, cujo resultado final se espera poder-se traduzir depois numa maior qualidade do atendimento a todos quantos vão procurar esta resposta. E, portanto, dessa perspectiva, estima-se que até ao final do mês de outubro nós estejamos em condições de iniciar esta resposta de atendimento junto da comunidade. Como a Sra. Presidente já partilhou, este serviço de atendimento vai estar sediado no edifício Marco Fórum 21, junto onde também hoje já funcionam as instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e também muito perto, por cima, das instalações da Segurança Social, que tem, por exemplo, entre outros serviços, uma equipa multidisciplinar de assessoria aos tribunais. E, portanto, entendemos, quando o município selecionou este local para funcionamento desta resposta, entendeu-se que este seria, para além do espaço que tem todas as condições que possam garantir um atendimento digno, confortável e com todas as condições de privacidade, é também um local que pode favorecer a troca de informações, sinergias institucionais, no sentido de apoiar as pessoas que vão procurar este serviço de atendimento. Doutor, depois também é importante não estar num sítio específico para essa circunstância, para as pessoas até depois não serem rotuladas do espaço onde vão, como há muitos serviços, acabam social. Exatamente, né? Exatamente. Também por isso. E esta estrutura de atendimento acaba por também surgir não é que haja um momento
específico e favorável ao aparecimento destas respostas. Esta é uma resposta que não carece de nenhuma data específica para iniciar funções e que quanto mais cedo, melhor. Mas aquilo que seria importante partilhar era que esta resposta de atendimento acaba por aparecer neste momento, associada também a uma conjuntura diferente que se vive hoje no Marco de Canaveses, de promoção de um conjunto de respostas e de medidas ao nível no domínio da justiça, da família e dos menores, que acaba por ser importante também partilhar. Se é verdade que até agora os processos, por exemplo, de promoção e proteção associados a famílias com menores em risco tramitavam fora do Marco de Canaveses, mais especificamente em Paredes, a partir de 1 de setembro vão passar a tramitar no Tribunal do Marco de Canaveses. 1 de setembro, de facto, inicia novamente funções o Tribunal de Família e Menores do Marco de Canaveses. Depois, por outro lado, também, a 11 de setembro, está já marcada a tomada de posse dos primeiros juízes sociais do Marco de Canaveses. Como sabemos, os juízes sociais são um conjunto de cidadãos, neste caso são 14 cidadãos que vão tomar posse, que têm uma especial sensibilidade ao nível da parentalidade, família e educação e que vão poder tomar parte do processo de decisão judicial em relação a alguns processos de promoção e proteção e, portanto, ajudar o Tribunal a decidir sobre essas situações. Partilhar também que conseguimos a este respeito também fechar ontem uma formação, um workshop com a Universidade de Fernando Pessoa, especificamente dirigido a estes juízes sociais, ou seja, no sentido de os capacitar também para o exercício destas funções tão nobres e tão importantes para a sociedade marcoense e para as famílias marcoenses e, portanto, tudo isto faz-nos acreditar que estamos a trilhar um caminho muito profícuo e muito assertivo para termos uma intervenção mais cabal, mais corpulenta, digamos assim, e mais eficaz neste domínio da prevenção da violência doméstica e no combate à violência doméstica. Muito bem, eu voltava então à Sra. Presidente e perguntava-lhe que o município do Marco de Canaveses já tem uma equipa para a igualdade de vida local e como foi constituída esta equipa e quais são os objetivos fundamentais, Sra. Presidente? Bem, de facto o município de Marco de Canaveses já tem uma equipa para a igualdade da vida local. Esta equipa resulta, como já foi dito, do protocolo para a igualdade de género e não discriminação, que foi celebrado entre a Câmara, a Comissão para a Cidadania e Igualdade e também a Assembleia Municipal, onde aprovou este protocolo no passado dia 26 de junho. Esta equipa, constituída por 4 pessoas, vai ser a responsável pelo acompanhamento e implementação e avaliação do nosso plano para a igualdade e não discriminação, que o município já tem e que tem estado a trabalhar nele. E vamos também construir, em resultado desta candidatura apresentada, vamos tentar que seja também financiada com fundos comunitários. Neste processo, cabe à Câmara Municipal definir e aprovar os termos de funcionamento desta equipa, dotando-a de recursos e meios necessários ao exercício das funções e teremos que, logicamente, levar este plano depois também a conhecimento da Assembleia Municipal, que, por sua vez, também integram alguns elementos desta equipa, a chamada Equipa para a Igualdade na Vida Local. Esta equipa é constituída por mim, que é a Presidente, neste caso porque tenho o pluro também da Ação Social e a área da Igualdade, os conselheiros locais para a igualdade, que é um interno à autarquia e uma conselheira externa, que é a professora Amélia Ferreira, a provedora da Santa Casa da Misericórdia, que também é a nossa conselheira nesta equipa. E depois temos 5 dirigentes da autarquia, que também resultam da lei. Aliás, a lei prevê que sejam 5 dirigentes e até diz quais são as áreas a que eles devem pertencer. E um elemento com reconhecida competência técnica nesta área, que representa uma organização não governamental, a chamada ONG, ou instituição também particular de solidariedade social. Cabe assim ao município conceber e implementar este plano para a igualdade e não discriminação, com esta constituição destas pessoas que nos vão ajudar a implementar esse plano e no fundo o que nós pretendemos com esta equipa e com tudo o que estamos a fazer nesta área e recorrendo, como eu dizia, também aos saberes de outros que fazem parte da Assembleia Municipal, das instituições e que também dão o seu contributo, aquilo que nós pretendemos é construir um marco mais igual e mais coeso. Também, logicamente, que esta equipa tem que salvaguardar e garantir os serviços de atendimento
atendimento, informação e encaminhamento para as vítimas de violência doméstica. Este é o objetivo fundamental e é esse o objetivo maior desta equipa e dos nossos objetivos em termos de Câmara Municipal. Ainda no cumprimento deste protocolo vai ser promovido o assento desta equipa também no nosso Conselho Local de Ação Social, na rede social, onde estão todos os parceiros sociais, e esta equipa vai ter também assento lá no sentido de consolidar o caminho percorrido até ao momento e na perspectiva também de concertar ações futuras com vista à definição de condições para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres e uma plena cidadania em todas as esferas da vida. No fundo, o que nós queremos é partilhar esta equipa, partilhar o trabalho que estamos a fazer com todos os parceiros da rede social, como temos feito até então, porque continuo a dizer que este não é um trabalho apenas da Câmara Municipal, mas de todos aqueles que têm responsabilidades e que estão no terreno a trabalhar com a nossa comunidade. Muito bem. Sr. Presidente, que tipo de ajudas normalmente pedem ao município e que, além de muitas que já aqui falou, que pode o município também colaborar com estas pessoas? Olha, é assim, nós neste momento, até com a situação de pandemia, como sabe, fizemos um reforço do nosso Fundo de Emergência Social, que antes tinha uma dotação de 50 mil euros e passou a ter uma dotação de 250 mil euros, foi um aumento de 400%, e também com a divulgação deste reforço do Fundo de Emergência Social, tivemos muito mais pessoas a vir à Câmara Municipal procurar ajuda. E nesses atendimentos que fazemos, que é preciso realmente instruir um processo e perceber se as pessoas de facto têm carências ou necessidades efetivas de apoio, os nossos técnicos têm-se apercebido, e até eu própria, quando estamos também a fazer a entrega do Fundo de Emergência Social, acabo por ter um bocadinho, sempre uns minutos para quando fazemos a atribuição do apoio, conversar um bocadinho com as pessoas, perceber qual foi o problema delas, como é que vão gerir aquele dinheiro, se têm suporte familiar, a retaguarda, etc, etc. E temos percebido que de facto há muitas mulheres que neste período da pandemia ficaram mais vulneráveis, mais sensíveis, por vários motivos. Algumas porque efetivamente houve também um corte nos rendimentos da família e houve aqui alguma necessidade de fazer ajustamentos, e depois há de facto ainda muito no Marco de Canaveses, que não é uma realidade só do nosso Conselho, mas também de quase toda a comunidade intermunicipal. A figura masculina condiciona muito as mulheres em termos financeiros. O facto de faltar o dinheiro em casa acaba por despoltar aqui também algumas situações de maior agressividade, começa por agressão verbal e depois acaba por culminar também numa agressão física. E as pessoas têm-se queixado disso, que a questão dos rendimentos tem sido também um fator, ou os cortes nos salários, ou os cortes de rendimentos com os subsídios de empregos ou com os layoffs, acabaram por trazer também aqui algumas alterações ao contexto familiar e à vulnerabilidade da família. E depois também aconteceu haver mais tensão na família por causa das crianças estarem em casa durante o período de pandemia. Há mais tensão familiar, são mais pessoas fechadas no apartamento, há mais barulho, há mais exigências, há mais necessidades, e isto tudo acaba por gerar aqui algum descontentamento, algum desequilíbrio em termos da família, e de facto as mulheres, porque são o pilar, muitas delas, da família, porque os maridos ou estavam fora e acabaram por ser elas a tomar conta das rédeas da casa e da gestão da casa, acabaram por ficar mais vulneráveis, e muitas delas de facto estão a ser vítimas não de violência física, mas muitas delas de violência social e psicológica, e têm-nos procurado também em termos financeiros, porque em termos de rendimentos a família teve cortes e não conseguem fazer essa gestão, e têm sido de facto algumas das famílias. Dá-lhe nota que este ano já conseguimos ajudar 47 famílias num valor total de 25 mil euros deste Fundo de Emergência Social, e temos também, por exemplo, isentado pessoas e famílias nas taxas de resíduos sólidos urbanos, temos 74 processos com parecer técnico favorável, já ajudámos muitas famílias neste caso nos resíduos sólidos urbanos e noutras matérias que nos fazem chegar. Mas há também esta sensibilidade por parte da equipa técnica da Câmara Municipal que está a fazer estes atendimentos, e mesmo nós, o chefe de divisão e eu próprio, quando estamos a fazer a entrega do Fundo de Emergência Social, nesta abordagem que fazemos às famílias e às pessoas, conseguimos perceber que de facto há mais vulnerabilidade nas famílias, há mais casos latentes e diria até patente na nossa comunidade de violência doméstica, e por isso é mais um motivo para eu voltar a dizer o que já disse há bocado, para estarmos todos mais atentos. A comunidade educativa agora no início do ano letivo tem um papel fulcral e muito importante, porque trabalham com as crianças, falam com as crianças. Espero que este início do ano letivo seja realizado com a normalidade e com a segurança que é necessária, que seja realizado também presencialmente, porque acho que o acompanhamento às crianças e aos jovens é feito de uma maneira mais rigorosa e também mais expedita, em termos de conseguirmos aferir algumas lacunas ou alguns problemas se estivermos com as crianças presencialmente do que a fazer as aulas por videoconferência. E por isso um apelo também à comunidade educativa, às senhoras educadoras, aos seus professores, porque de facto as crianças gerem muito bem as relações sentimentais com eles e têm ali no professor e na educadora um amigo e um confidente, e muitas das vezes conseguem passar para eles mensagens que nós, a própria
própria família muitas das vezes não conseguimos perceber e não estamos tão atentos e por isso, para terminar, dizer-lhe que a comunidade educativa tem neste momento um papel muito importante naquilo que são os casos de violência doméstica e naqueles casos que estão mais encobertos e que continuam ainda a ser tabu, aquela versão do estereótipo de entre marido e mulher não se mete a colher. Há muitos outros que eu podia dizer aqui e que de facto ainda são muitos estereótipos que estão muito patentes na nossa comunidade, mas têm que deixar de existir. Eu acho que nós temos que dar este salto em termos de mentalidade e de alteração de mentalidades, e as mentalidades não se alteram de um dia para o outro, alteram-se com comportamentos, com ações e com pedagogia e muita educação. E por isso é que é importante também o sistema educativo estar muito sensível para esta matéria. A Sra. Presidente, e ficou aí bem vincado, que esse aumento dos 400% para o apoio às famílias, isso foi logo no início da pandemia, isto porque a Sra. Presidente, e mediante aquilo que foi dizendo também, é que em casa onde não há pontas, ralho e não tem razão. Foi a pensar um bocadinho também nesse apoio. Foi a pensar um bocadinho nesse apoio e foi sobretudo a pensar naquelas situações em que o sistema e as entidades com competência na matéria governamentais não conseguem dar resposta. Nós hoje, antes de recorrermos à Câmara Municipal e ao Fundo de Emergência Social, temos que partir do pressuposto que o Estado Social existe e que dá resposta. Muitas das pessoas estão a ser apoiadas pela Segurança Social, estão a ser apoiadas em termos de medidas de emprego através do Instituto de Formação e Emprego, o IFP, o Centro de Emprego, assim as pessoas que conhecem melhor, e por isso os casos que nos chegam a nós são aqueles que por algum motivo não conseguem ser apoiados pela Segurança Social e por outro tipo de entidade com competência na matéria e entidades governamentais. E por isso, quando chegam até nós, é lógico que já nós temos pedido o parecer, quando vamos dar parecer favorável ou desfavorável, como já aconteceu, neste Fundo de Emergência Social, temos aqui também os parceiros de outras entidades, porque nós recorremos a outras entidades para perceber se de facto aquela família já está a ser apoiada, se não está, como é que tem sido estes últimos anos ou estes últimos meses, sendo certo que também é verdade que muitas das famílias que chegam até nós agora foram famílias que nunca precisaram de apoio. Também é verdade que a realidade social hoje diz-nos que algumas das famílias, chamadas famílias da classe média, hoje estão a ter problemas em fazer a gestão das suas contas e de pagar os seus empréstimos e de fazer face àquilo que eram as despesas que tinham antes da pandemia. E por isso também, muitas das vezes, as entidades com competência na matéria lhes escapa aqui alguma informação e lhes escapa também em termos de aferição destes rendimentos esta nova metodologia que nós temos, que é estar perto das pessoas, de podermos consultar os serviços de segurança social, podermos falar com o seu presidente de junta. Há muitas formas de conseguirmos aferir a verdade dos factos, que isso é muito importante. Nós ficamos sempre mais tranquilos, quem nos dera a nós escutar a verba dos 250 mil euros no final deste ano, mas ficamos todos nós mais tranquilos, e quando eu digo nós, digo a equipa técnica e os políticos também, e eu que tenho competências na matéria também, porque tenho o pelouro da ação social, fico mais tranquila e de consciência tranquila quando sei que este dinheiro está bem entregue, ou seja, que de facto faz falta, porque também, queria dar nota disto, existem muitas famílias que usam muitas das vezes até as redes sociais para fazerem um bocadinho que a gente chama de alarido, para dizerem que estão necessitadas e que precisam de apoio, e quando nós vamos verificar, afinal elas já estão a ser apoiadas, já foram apoiadas até por mais do que uma instituição, como já aconteceu durante o estado de pandemia. Também há pessoas que se aproveitam da fragilidade e até da sensibilidade da população em comum, em geral, porque muitos de nós ficam muito sensíveis a essa matéria e queremos até ajudar e perguntamos logo o que é que precisam e somos todos muito sensíveis para ajudar. Mas, efetivamente, também há famílias no Marco de Canaveses que, efetivamente, usaram da má-fé para poderem chegar a recursos financeiros que são de todos, do município e até das instituições. E, por isso, cabe-nos a nós fazer este escrutínio daquilo que são as necessidades das pessoas e daquilo que é a realidade e os factos que as pessoas nos apresentam. E, como eu dizia, não temos nenhum problema e oxalá não seja necessário, porque também é sinal que as pessoas estão a precisar. Mas se for esse o caso, que a Câmara Municipal esgota a verba e reforce o orçamento com mais dinheiro, mas que seja bem entregue e que seja entregue a pessoas e a famílias que de facto precisam e não àquelas que usam de algumas artimanhas para conseguir, através da sensibilidade dos outros, recorrer a fundos que não deviam aferir ou ter necessidade deles. Nós quase a este apoio quase podíamos chamar a força dos 3 Fs, não é? Fomentar famílias felizes. Não é? É verdade. Fundo de Emergência Social podia ser. Fica aí o nome. Estamos a terminar o nosso programa do Meu Marco desta semana sobre o espaço do atendimento ao apoio às vítimas de violência doméstica e para a equipa da igualdade da vida local, inserida na medida Marco Mais Igual. Este Marco Mais Igual é o nome que todos nós nos lembramos desta medida, que foi também uma das suas promessas eleitorais, numa afirmação da palavra dada é palavra honrada. O que é que os marcoenses podem esperar com esta importante estratégia criada pelo Executivo Municipal? Olha, no fundo, eu acho que o título é muito feliz. O que nós pretendemos mesmo é um Marco Mais Igual.
A Câmara tem uma estrutura técnica, tem um conjunto de técnicos, tem um orçamento para a área social e o que nós pretendemos é que, de facto, sejamos um marco mais justo, que tenhamos medidas que possam apoiar as famílias e as pessoas que mais precisam de nós, que possamos também complementar aquelas medidas que já existem do Governo e que são medidas muito importantes, o rendimento social de inserção, os apoios através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Banco Alimentar contra a Fome, existem já o próprio CLDS, que tem também medidas de apoio às famílias. O que importa aqui é que, primeiro, tenhamos conhecimento de quais são as medidas e quem são as famílias que estão a ser apoiadas, que era uma coisa que no passado não existia. Como sabe, e eu vou relembrar aqui também os ouvintes da Rádio Marcoense, porque se calhar alguns deles não estão lembrados, eu ainda me lembro que na Assembleia Municipal do meu primeiro ano de mandato fui muito criticada por ter acabado com os cabazes, porque efetivamente a minha oposição achava que a Câmara tinha que dar cabazes. E o motivo por que nós acabámos com os cabazes foi muito simples, porque aqueles que faziam a entrega dos cabazes eram os primeiros a dizer que quando os iam entregar, a maior parte das famílias não tinha necessidades nem carências que justificassem a entrega de cabazes. Esse foi o primeiro objetivo e, de facto, se nós tivéssemos, naquela altura, uma metodologia de aferição em que me dissessem que aquela família era de facto carenciada e que estava a receber daqui um cabaz e que só recebia aquele, mas aquilo que nós concluímos é que muitas das famílias que estavam a receber cabazes recebiam da Câmara Municipal e recebiam de outras instituições que estavam no terreno também a dar cabazes, nomeadamente algumas das juntas de freguesia ao longo do concelho. E o que nós concluímos é que havia famílias que iam buscar cabazes a 3 ou 4 entidades e que concluímos uma coisa ainda pior, é que essas famílias não eram necessariamente as necessitadas no concelho e que ainda existe muita pobreza envergonhada e que aqueles que efetivamente necessitavam não eram aqueles que tinham a lata, e perdoem-me a expressão, a lata de bater a todas as portas para pedirem cabazes. Como não nos era possível aferir a verdadeira necessidade daquelas famílias e como tínhamos conhecimento de causa de que muitos deles iriam receber o cabaz e que não eram necessitados, decidimos terminar com os cabazes, até porque a pobreza não se justifica e não se resolve com a atribuição do cabaz no Natal. A pobreza é uma questão que é social e que necessitamos de trabalhar nela, na família, na escola, nas instituições, durante o ano todo, não é só no Natal, os pobres não existem só no Natal, senão esse é uma solidariedade muito pouco digna. E era fácil de resolver porque era só uma vez no ano. Exatamente. Felizmente não acontece. O que nós fizemos foi deixar de atribuir cabazes, mas temos hoje um conjunto de metodologias e de apoio às famílias marcoenses que nos garantem, pelo menos com mais justiça, que é isso que importa, e por isso é que este marco mais igual é muito importante, com mais justiça de que estamos a fazer aquilo que podemos para as famílias que efetivamente necessitam. Logicamente que continuamos, e eu costumo fazer este apelo às instituições e aos presidentes de junta, continuamos, e agora no estado de pandemia isso foi também muito importante e relevante, continuamos a ter famílias carenciadas que não recorrem a nenhuma das instituições para pedir apoio, porque há gente que efetivamente por questões culturais prefere passar necessidades do que pedir. No fundo, às vezes até só tem que pedir aquilo que tem direito, porque as pessoas não estão a pedir nada a que não tenham direito. Quando a Câmara atribui um subsídio através do Fundo de Emergência Social ou quando a Segurança Social atribui um subsídio através do Rendimento Social de Inserção, atribui porque isso é um direito das pessoas. É um direito que o nosso Estado da Nação nos consagra e que está na Constituição. E por isso, aqueles que me ouvem lá em casa e que passam dificuldades, que muitas das vezes acham que não têm que pedir, não, essas pessoas que têm dificuldades venham ao nosso encontro. Se não tiverem direito, a gente também onde cabam sim, cabam não. Agora, não deixem é de ir ao encontro das instituições e ao encontro da Câmara Municipal para poderem beneficiar desses apoios. De facto, como disse, esta medida foi também um compromisso eleitoral que assumi em 2017 e que podemos dizer mais uma vez que palavra dada é palavra honrada, porque efetivamente temos estado a cumprir com os nossos compromissos eleitorais, não porque isso nos dê algum regozijo, dá também, é verdade, mas sobretudo porque sabemos que isto são necessidades que fazem a diferença na vida dos marcoenses e queremos trabalhar para bem da nossa comunidade e para bem dos marcoenses. É isso que nos deixa mais felizes e cada vez mais determinados para continuarmos a fazer o nosso trabalho em prol dos marcoenses. E por isso este marco mais igual é mais um dos motivos para nos deixar a nós, à equipa da Câmara Municipal, a quem agradeço também por terem sido incansáveis, nomeadamente agora durante estes meses da pandemia, conseguimos sempre despachar os processos quase num tempo recorde e tentamos sempre arranjar medidas e soluções para os problemas que nos colocam. Isso é muito importante e por isso também me sinto de facto feliz e satisfeita pelo aquele trabalho que a Câmara Municipal está a fazer, mas este é um trabalho que só faz sentido se os marcoenses beneficiarem dele. Isto, em suma, para dizer que o que pretende concretamente é que os marcoenses sejam famílias felizes, porque nós nascemos para ser pessoas felizes.
Exatamente, nós nascemos para sermos famílias felizes, é de facto, a felicidade é uma coisa muito subjetiva, às vezes nós somos felizes e não sabemos. Que eu acho que agora durante este estado de pandemia, muitas das pessoas muitas das pessoas aperceberam-se que efetivamente tinham já muito e muito daquilo que tinham era muito importante e se calhar nunca lhe deram este valor, ou o verdadeiro valor. E às vezes é preciso de facto aparecerem uma Covid-19 para nos demonstrar de que as pequenas coisas são aquelas que nos fazem mais felizes e de facto a comunidade marcoense, apesar de haver muitas dificuldades, que eu tenho consciência que existem, nem todas as famílias têm capacidade para dar soluções e ter soluções para todos os seus problemas, mas apesar de tudo eu acho que a comunidade marcoense é uma comunidade que é feliz e que gosta de festejar e de estar em festa também, e que eu espero que para o ano a gente possa ter festas também para nos unirmos e festejarmos todos, mas efetivamente o que a Câmara Municipal pretende é ser uma parceira e trabalhar com todos os outros para contribuir para o aumento da felicidade e do bem-estar da nossa população. É isso que nos move. Muito obrigado, Dr. Joaquim Santos, Sra. Presidente, Dra. Cristina Vieira. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez aqui nos estúdios da Marcoense. Foi assim o espaço de atendimento e apoio às vítimas de violência doméstica e também à equipa para a igualdade na vida local. Foi o tema de hoje. Ele vai ser reposto mais logo entre as 19 e as 20. Voltamos com o meu marco com um novo tema de hoje a 8 dias. Uma boa quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.